Hoje recebemos o pesquisador Gilberto Menezes, da Embrapa Gado de Corte, ele que é pesquisador na área de melhoramento animal, para falar mais sobre essa grande oportunidade. Gilberto, bom dia para você, obrigada pela sua vinda aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do nosso curso. Bom, o curso trata sobre melhoramento genético específico para gado de corte. Isso. Né? Isso já é uma realidade desde o pequeno produtor? Sim, é claro que o melhoramento ele é trabalhado de forma talvez diferente, de nível de intensidade, quando a gente pensa num pequeno até um grande produtor. Mas a genética, né, e essa genética melhorada, ela acaba se atendendo e chegando a todos os criadores. E se hoje ainda não é o que a gente espera ou gostaria que fosse, é importante que chegue, né? E eu digo até mais ainda esse pequeno criador, né? Esse produtor que precisa de fato trabalhar com eficiência para conseguir tornar a atividade dele lucrativa, né? Então, de fato, não é uma coisa mais que está só restrita aos grandes criadores. O pequeno criador, ele já pode então fazer uso dessa tecnologia para melhorar o seu plantel. Com certeza. A gente pensa, é comum no Brasil, fala em melhoramento, já se pensa em animais de elite, exposição, alto investimento. É claro, como eu falei, existe uma pirâmide de como isso funciona. Tem os criadores, que normalmente aí são maiores, que trabalham na produção dessa genética, na geração dessa genética de ponta. Mas o melhoramento, ele vem descendo em todos os níveis e chega ao produtor de carne, que realmente é onde interessa, e inclusive ao pequeno, né? Que como ele vai ter acesso a isso? É buscando usar touros de melhor qualidade, é selecionar suas vacas dentro do rebanho, usando conhecimentos que a gente tem hoje para ter um rebanho de melhor qualidade genética, escolhendo as raças que melhor vão trabalhar nas condições que ele tem. Isso muitas vezes é um problema no Brasil, se utiliza de raças, recursos genéticos que não são os mais adequados, né, para aquela região, para aquela situação. Isso tudo é melhoramento genético, né? Você fala, olha, eu tenho uma propriedade em tal região, produzo tal produto. Qual é a raça que eu vou usar ou qual o cruzamento, combinações de raças que vão melhor me atender. Se adaptar àquela condição, à minha nutrição, ao meu pasto, ao mercado que eu vou atender. Isso é melhoramento genético, né? Comprar um touro de melhor qualidade, né? Usar talvez, se possível, no momento da inseminação, sêmen de touros de melhor qualidade. Isso é melhoramento. Não é apenas aquele animal de elite que aí dá a ideia que isso está distante do pequeno, médio produtor. Quer dizer, todo mundo está envolvido e precisa, na verdade, estar envolvido para que a gente consiga avançar. Gilberto, a sua palestra vai ser no dia 18, quinta-feira, sobre cruzamento de raças, justamente esse assunto, né? E quais são as raças que podem ser cruzadas? Existe alguma diferenciação? Todas elas são passíveis dessa tecnologia? Sim, então o cruzamento é um dos métodos tradicionais de se fazer melhoramento genético, né? Um deles é a seleção, onde você vai buscar escolher os melhores touros, as melhores vacas, machos e fêmeas que vão estar entrando em reprodução, e você vai fazer essa escolha com base naquelas características que mais interessam. E o cruzamento é onde eu busco combinar animais de raças diferentes para que eu tenha, então, uma complementariedade entre essas raças, pontos positivos de uma com pontos negativos de outra, e aquilo ali, no somatório, você tem um animal que vai te atender melhor, né? E, claro, a gente tem a felicidade no Brasil de ter várias raças para a gente trabalhar, para a gente combinar. Eu gosto, até na minha palestra eu coloco, que é importante o produtor de carne, né, o produtor rural no Brasil pensar nas raças como uma caixa de ferramentas, né, onde você tem um martelo, você tem um serrote e assim vai. Cada raça tem a sua utilização. De acordo com o produto que você quer produzir, das condições que você tem para produzir, você utiliza dessas ferramentas, igual na carpintaria, por exemplo. E é o caso, né? Todas as raças têm seu local, né, de você poder combiná-las e trabalhar. Claro, no Brasil, qual que é a base dos trabalhos de cruzamento? É você ter principalmente a vaca, uma vaca zebuína, né? Na maioria dos casos, a vaca Nelore, pela sua adaptação, sua habilidade materna. Não é por acaso que é a raça, né, que
predomina no Brasil. E aí vem outras raças que, de acordo com que a possibilidade que você tem para trabalhar, você vai usando. Hoje, predomina o trabalho dessa base Nelore com uma raça Angus, né, via os trabalhos de inseminação artificial em tempo fixo, a famosa IATF. Hoje, certamente, é o cruzamento, é a estratégia que predomina, mas nós temos outras opções, como inclusive raças taurinas, como o Hereford, por exemplo, que pode vir numa inseminação artificial também. Raças taurinas de maior porte, como, por exemplo, o Charolais, Cimental. E temos, felizmente, opções para trabalhar numa linha mais de animais adaptados, como, por exemplo, a gente tem um Senepol, que é uma raça taurina adaptada, o próprio Caracu, uma raça crioula brasileira aqui, raças compostas como o Braford, Canchim, Brangus, que podem ou ser trabalhadas via inseminação ou mesmo trabalhar em monta natural, que ainda é a realidade de grande parte do Brasil, né? A estimativa é que cerca de 90% do rebanho nacional ainda é trabalhado com touro, né? Não é o uso de inseminação. Então, são várias combinações, né, para a gente trabalhar, e mesmo nessa vaca, não é só a vaca Nelore, hoje também começa a ganhar força, na verdade já há algum tempo, essa vaca cruzada, né, uma vaca que você faz ela Nelore com Angus e retém essa fêmea, em vez de também levar ao abate, e aí você vai trabalhar outras opções de raça em cima dessa vaca para produzir um produto de melhor qualidade. Qual raça? Isso também é algo que eu discuto bastante na minha palestra. Não existe receita de bolo, né? É comum em cruzamento pensar assim, olha, me fala aí qual é o caminho. Tem as linhas básicas, como eu já te falei. Olhar a adaptação, ver se aquela ferramenta, aquela raça adequa bem ao seu sistema e qual é o produto que você quer fazer. São N possibilidades. São N possibilidades. Felizmente, isso é muito bom, né? Pensa se a gente tivesse só uma ou duas, quer dizer, você não tinha para onde fugir. Felizmente, hoje no Brasil nós temos uma boa variedade de raças que você pode combiná-las adequadamente. O que o mercado do Brasil está pedindo? Olha, hoje, como eu já falei, o que pede muito em cruzamento e tem dado muito certo é esse Angus com a vaca Nelore, fazendo esse meio sangue, que muitas vezes é chamado de cruzamento industrial, né? Porque você produz esse bezerro, né, Angus Nelore, e abate macho e fêmea. Esse é um produto aí muito bem aceito no mercado brasileiro, né? Claro, tirando o Nelore, né, que a gente é o que predomina. Tem e aí outras opções de cruzamento, como eu falei, essas raças taurinas adaptadas que aparecem, como o próprio Senepol em cima dessa Nelore, tem uma aceitação boa. O uso das compostas, como Brangus, Braford, Canchim, em cima da Nelore também tem um bom apelo. Claro que em menor quantidade, os cruzamentos mais avançados, que a gente chama, por exemplo, que seria reter essa fêmea meio sangue, e aí você usa uma terceira raça. Tem local para isso? Tem muita gente trabalhando. Claro que aí começa a ser situações um pouco mais específicas, que para você trabalhar nesse nível, não basta a genética simplesmente, você tem que também alinhar todo o sistema de produção e, inclusive, o mercado que vai te comprar isso, né? Porque provavelmente vai ser um produto com um custo de produção um pouco maior e é claro que você precisa ser remunerado por aquilo, porque senão, né, ninguém trabalha por mágica, precisa haver essa questão do custo-benefício bem estruturado. Tá? A Embrapa Gado de Corte é a instituição certa para o produtor saber qual é o cruzamento ideal para a região, para as condições que ele tem? Olha, desde a fundação aqui em 77, a gente vem trabalhando, a equipe de pesquisa e melhoramento animal vem trabalhando para apresentar soluções, apresentar possibilidades para o produtor brasileiro, né? Felizmente, não é o único local para a gente buscar essa informação. Nós temos no Brasil outras unidades da Embrapa e instituições de pesquisa e universidades excelentes que também são fontes, né, de informação, mas a gente vem ao longo desse tempo pesquisando, já aí há mais de 40 anos, né, exatamente para oferecer ao produtor esse tipo de informação. Segura, né? Segura, para ele não precisar tomar uma decisão sem uma segurança maior, né? Muitas vezes a gente assume o risco inicial para ele. Acho que uma instituição igual a Embrapa, ela tem esse papel, né? Uma instituição pública, de talvez em algumas trilhas sair primeiro para ver se é seguro, para depois
os criadores virem investindo, né, e aí seguirem naquele caminho. É a intenção que a gente continue tendo esse papel para a sociedade brasileira. Bom, tanto é que esse curso já chegou à 30ª edição Sim. nesse ano, né? Felizmente. Gilberto, obrigada pela sua vinda aqui. Um bom curso para vocês, começando hoje, então seguindo até sexta-feira na Embrapa Gado de Corte. Muito obrigado.